Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável, tanto no YouTube como no Spotify, para mais uma entrevista inspiradora. Desta vez vamos conversar com um ex-aluno grande que passou no que consideramos um dos concursos, se não o concurso mais difícil do Brasil. Para você ter uma ideia, são 40 horas de provas, uma verdadeira maratona, dividida em 6 dias e 10 sessões. Tudo isso para selecionar os melhores candidatos. Talvez você já saiba de qual concurso estou falando. Estou falando do concurso para se tornar diplomata aqui no Brasil. Meu convidado sempre teve esse sonho, viu ali num guia de carreiras essa profissão que chamou a sua atenção, ficou ali no subconsciente dele por bastante tempo. Ele tinha um outro sonho, que era o de ser músico erudito, que ele alcançou antes dessa aprovação para diplomata. E a história vem ali, naturalmente, com uma série de curvas, não foi um caminho em linha reta. Ele é filho de um professor de música, de uma dona de casa, tem uma origem simples, sempre viu no estudo um instrumento de transformação social, porém, em algum momento, ele acreditava que não poderia se tornar diplomata porque parecia algo muito distante. Que uma pessoa, na visão dele ali, naquela época, negra e pobre, não conseguiria esse sonho. E ele tentou, então, outros concursos. Foi aprovado em um concurso de nível médio, fez mestrado e depois tentou até o concurso da Câmara dos Deputados. Passou ali por uma situação de reprovação, talvez da maneira mais dolorosa possível. Um detector de metais, quando foi ao banheiro ali, identificou que ele estava com pendrive no bolso, que ele esqueceu. E ele foi eliminado da prova. Aquilo abalou bastante, mas ele escutou de uma pessoa da igreja dele de que havia algo reservado para ele. Ele começou a estudar para o concurso diplomata em 2017, assistiu a aula do GRAN, comprou o curso do GRAN no dia 1º de fevereiro de 2017 e 7 anos depois, exatamente, tomou posse e está trabalhando hoje como diplomata. E conversando antes aqui, ele me contou que está uma correria, mas uma correria boa, porque está fazendo o que gosta em um órgão muito importante, uma profissão muito importante para o nosso país. Estou aqui com o Tércio Rocha. Tércio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel, toda a equipe do GRAN. É um grande prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês esta noite. Tércio, você nos comentou, antes da nossa entrevista aqui, que ser diplomata foi algo que você já sonhava desde pequeno, né? Como é que foi esse desejo? De onde que ele surgiu? Então, Gabriel, meus pais sempre tiveram uma vida muito simples, não tiveram oportunidade de estudar, mas quando eles tiveram um pouco mais de condições, quando tiveram os filhos, tal, na minha infância, eles perceberam que a educação era importante. Então, eles faziam questão de nos dar livros. Eu nunca tive armas com brinquedo, meus pais me davam livros. E no interior de um desses livros havia um guia de profissões. E quando eu li a respeito da carreira diplomata, eu simplesmente me apaixonei de cara, assim, porque a minha infância foi muito cultural. Meu pai toca violino, me ensinou a tocar violino, tocamos na igreja. Então, eu sempre gostei muito de história, geografia, tudo relacionado à arte, a conhecimentos humanos de uma maneira geral. Então, quando eu li a respeito da carreira diplomata, eu me identifiquei assim imediatamente. E sempre quando eu ouvia alguém que havia viajado para o exterior ou tinha tido uma experiência internacional, aquilo brilhava nos meus olhos, assim. Então, eu sempre tive essa atração pelo internacional, de conhecer outras culturas, de repente viajar para outros países. Então, quando eu li a respeito da carreira, eu percebi que era aquilo. Mas uma coisa é uma criança de 8 anos decidir ser diplomata, outra coisa é você se tornar diplomata. Porque criança quer ser bombeiro, quer ser astronauta, quer ser tudo. Então, o meu sonho era ser diplomata.
E a minha infância foi uma infância muito boa, porque na época meus pais tinham uma condição razoavelmente boa, e isso no interior de São Paulo, quando eu morava na cidade de Jundiaí, São Paulo, que é onde eu nasci. Mas em 94 nós mudamos para o estado de Goiás, para a cidade de Catalão, onde eu cresci. E naquela cidade nós passamos por momentos de privações muito graves, assim, situações muito difíceis mesmo financeiramente. Então, à medida que eu crescia, o sonho ele ia se tornando mais distante. Tanto é que não foi necessário que alguém chegasse em mim e falasse: Tércio, esse sonho não é para você. Meu subconsciente guardou isso em algum lugar, mas o meu consciente eliminou aquilo. Eu não pensava mais na carreira diplomata. Você chegou à conclusão, à época, que não era Não possível. era para mim, não era para mim. Jovem negro, pobre, com dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, porque eu tive muitas dificuldades para me inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, as mesmas portas que se abriram para os meus irmãos mais novos do que eu, estavam fechadas para mim. E não estou dizendo aqui de escolher trabalho, não. Qualquer trabalho que você pensar, eu levava meu currículo, esperava ser chamado, enfim, eu não conseguia. Isso me atrapalhou durante muitos anos, por exemplo. Como eu já havia esquecido esse sonho, eu não sabia exatamente qual faculdade, qual curso fazer, acabei optando por administração, que naquele momento eu imaginava que poderia me abrir portas diferentes, né? Que é um curso geral, mas eu tentei em uma faculdade privada da minha cidade anterior, não tive condições de pagar, minha família não tinha condições, eu também não conseguia arrumar emprego, então acabei tendo que sair da faculdade, enfim, foram anos muito difíceis para mim, deixava currículo em vários lugares, não conseguia arrumar emprego. Então, nesse período, eu confesso a você que eu tinha dificuldade de imaginar que eu teria a oportunidade mesmo de ter uma faculdade, ou de ter uma carreira bem-sucedida. Então, aquele Tércio que quando criança queria ser diplomata, que havia decorado muito, muito jovem o nome das principais capitais do mundo, que sabia o nome dos principais personagens históricos, geográficos, enfim, informações geográficas, econômicas, enfim. Aquela criança já não se refletia no Tércio jovem, que estava buscando um espaço no mercado de trabalho. Então, esse sonho realmente ficou para trás. E aí, depois de algum tempo, eu consegui passar no concurso de nível médio, mas para a Universidade Federal de Catalão, na época era a Universidade Federal de Goiás e hoje é a Universidade Federal de Catalão. Quem te orientou a buscar o mundo dos concursos? Ou foi algo que você descobriu sozinho? Eu sempre acreditei na educação. Eu sempre acreditei que a educação era algo que poderia transformar a minha vida. E, paralelamente a isso, eu via nos concursos públicos uma maneira de mudar de vida de uma maneira estável e de uma maneira efetiva, realmente. Assim. Seria uma transformação também, isonômica. Né? Enfim. Que você passava ali por uma situação que você não conseguia se inserir, né? Exato. Mesmo tendo desejo, competência. Sim, sim. Então, o concurso público era eu contra eu mesmo, né? Era o meu desempenho ali contra outras pessoas. Se eu tivesse um desempenho, eu poderia conquistar espaços importantes. Então, o primeiro concurso que eu fui aprovado foi um concurso de nível médio para a universidade que naquele momento eu estava fazendo o curso de administração depois de 4 anos, abri um curso naquela universidade, então eu comecei a fazer o curso de administração novamente. Ou seja, quando os meus colegas lá do primeiro curso estavam formando, eu ainda estava entrando para fazer um curso superior. Então, você começou com o superior com uns 22, 23 anos. 22, exato. E com 22 eu já esperava estar formando, então ainda estava começando. Então eu olhava para mim e eu me via como uma pessoa atrasada, frustrada, já muito jovem, cheia de traumas, cheia de frustrações, dificuldades, enfim, tendo que manter a autoestima elevada durante todo o tempo, lutando para não cair em depressão, vendo pessoas que cresceram comigo conquistando espaços na sociedade já e eu ainda tateando aqui e ali. Mas quando eu passei nesse concurso de nível médio, e quando eu fui chamado, porque eu passei em 2008, mas fui chamado apenas em 2010, quando eu já estava vencendo o prazo do concurso. Isso eu já tinha 26 anos. Mas eu era uma pessoa que não se sentia realizada profissionalmente. Mas eu não sabia onde estava a minha realização profissional, porque eu havia esquecido completamente a diplomacia. Então, nessa universidade, que é onde eu me formei como administrador, eu passei momentos difíceis lá, de frustração mesmo comigo mesmo, enfim, de não conseguir, em muitos momentos, me encontrar lá dentro mesmo, né?
Tentei fazer mestrado, porque de repente eu cogitava uma carreira docente, poderia ser ali que eu ia me encontrar, mas quando eu pensava nisso também não era o que eu sentia assim que onde estava a minha realização profissional. Pensava em outras coisas, de repente me tornar um palestrante, um coaching, qualquer coisa que você pensar, eu cheguei a pensar. Aí nesse período me casei, em 2015. Esse concurso que você mencionou, na verdade foi um concurso para o Senado em 2014. E quando eu estava na segunda fase já do concurso, eu precisei ir no banheiro e tal. E lá foi detectado esse detector de metal no meu bolso. Então, mais uma frustração para se juntar a uma miríade de outras frustrações pessoais. E eu me lembro muito bem nesse dia que as pessoas que estavam me hospedando aqui, que eram irmãos de igreja, porque eu sou uma pessoa de muita fé, a fé é uma das minhas bases mais fortes e poderosas. Quando eles estavam organizando o aniversário naquele dia de uma criança, e então tinha várias pessoas lá organizando, ajudando na cozinha e tal. E uma irmã de igreja me abraçou nesse dia, porque eu estava chorando, muito frustrado. E ela falou: não fica assim, Deus tem algo melhor para você. Mas eu confesso a você que nesse momento, coitada da irmã, tá querendo me consolar, porque mal sabe ela o salário, né, de um concurso para o Senado, enfim. Então, o que pode ser melhor, né? Mas realmente, e minha mãe sempre falava para mim nos meus piores momentos, assim, quando eu estava muito mal, filho, Deus tem algo para você. Deve ter algum mistério na sua vida que você não sabe o que é, continue acreditando. Você acreditou nessa irmã no dia que ela falou isso pra você? Cara, eu confesso para você que eu pensei isso que eu te falei, mas alguma coisa dentro de mim, não, só pode ser. Deus deve ter algo para mim, porque está passando por tudo isso, deve ter alguma explicação. Então, eu guardei. Naquele momento eu fiquei daquele jeito, tá falando isso para me consolar, mas eu confesso que eu guardei isso para mim, deve ter algo para mim. Quando foi em 2017, janeiro de 2017, eu fiz uma oração na cozinha da minha casa e eu falei: Deus, onde está a minha realização profissional? Me mostra o que eu tenho que fazer. E o que tu me mostrar, eu vou fazer. Isso foi lá por volta do dia 2 de janeiro. Quando foi precisamente dia 11 de janeiro de 2017, eu decidi assim que, vou tentar de repente Você se recorda que eu falei que eu tinha uma atração pelo internacional, pela vida internacional, enfim. Sim. Naquele dia 11 de janeiro, decidi investigar sobre o Canadá. Porque naquela época estava tendo muitas notícias, né, de que o Canadá estava atraindo imigrantes, enfim, mão de obra jovem, qualificada. É um país de imigrantes até hoje, né? Exato. Então eu decidi, será que é isso? Será que eu não tenho que tentar uma carreira fora? De repente é isso, eu vou pedir uma licença aqui e tal, e vou para fora. Vou conversar com a minha esposa. Se a minha esposa concordar, eu vou para o Canadá. Fico lá uma temporada, de repente eu volto, enfim, peço licença aqui do trabalho, enfim. Quando eu estava fechando o meu Hotmail, meu e-mail, fui direcionado para a página do MSN, aí eu vi a notícia que mudou minha vida. Instituto Rio Branco altera os critérios de concessão da Bolsa Prêmio de Vocação à Carreira de Diplomata. Uau! Tem uma bolsa para financiar estudos para diplomacia? Descobri, ainda lendo a notícia, que era uma bolsa para candidatos negros, porque há toda uma tentativa de tornar o MRE mais diverso, enfim, porque até pouco tempo atrás não havia diplomatas negros no Itamaraty. Então, o Brasil, que é uma referência no combate ao racismo, como um grande player internacional na matéria, enfim, atua de forma atuante nos fóruns internacionais para combater o racismo, enfim. Então, não haver diplomatas negros para encampar essas lutas fora era algo que complicava um pouco a imagem. Uma mensagem contraditória, né? Isso. Então, em 2002, o presidente Lula, ele criou a Bolsa Prêmio de Vocação à Carreira de Diplomata. Foi algo inovador, nem se falava ainda em lei de cotas para concurso, nada disso. Então, na verdade, a lei de cotas para concurso, se não estou enganado, é de 2014, ou seja, foi muito anterior. E eu não conhecia essa bolsa, né? E eu descobri ali que havia uma bolsa de R$30 mil para financiar candidatos negros para a carreira de diplomata. Aí, quando eu li essa notícia, imediatamente isso me remeteu ao meu sonho de infância. Aí eu pensei, cara, será que é isso? Está na minha frente, na minha cara esse tempo todo, e eu não lembrava do negócio.
Aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito dia 2, dia 3 por ali. Ou seja, 8 dias depois eu estava vendo aquilo, parecia que Deus estava me mostrando. Ele estava abrindo para mim. Você me pediu, eu estou te mostrando. Aí, assim, no dia seguinte, nem cheguei em casa, falei nada para minha esposa de Canadá, nem lembrava mais de Canadá. Eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, eu investiguei tudo sobre o concurso. Descobri que era o concurso mais difícil do Brasil. Se não for o mais difícil, é o segundo. Se não for o segundo, é o primeiro mesmo. Na minha opinião, é o mais difícil. Eu também acho. Pela capilaridade de conhecimentos, até línguas estrangeiras Isso. diversas, não só o inglês, mas o francês, o espanhol. Eu acho mais difícil. Mas aí é sempre debate, né? É sempre um debate aí. Porque tem concursos duríssimos na carreira jurídica também. Enfim, mas eu descobri que o concurso era muito difícil. E que ia me demandar pelo menos ali 4, 5 anos de estudo. Porque eu não falava nenhuma das línguas que ia me ser exigida, que iriam me ser exigidas no concurso. Enfim, eu sabia já de cara, pela minha pesquisa ali, que eu ia ter que ter um esforço hercúleo ali para passar. E você não sabia falar nada? Nada. Só o inglês básico de escola mesmo, enfim. E tem um detalhe. A bolsa eu ganharia depois que eu apresentasse um desempenho inicial no concurso. Ou seja, eu tinha que pagar cursos inicialmente. Eu ia ter que ter um esforço inicial. A bolsa eu já não ia pegar ela de cara. Primeiro eu ia ter que me estudar, forte mesmo, ter um bom desempenho para aí receber a bolsa. Então, nesse momento a minha situação financeira era muito difícil. Era recém-casado, com todas as dificuldades que você pode imaginar, de ter que comprar móveis para casa, de ter que, enfim, organizar uma casa, enfim. Então, eu pedi um sinal para Deus ali. Eu falei, Senhor, se for isso daqui, permita que a minha esposa me apoie desde o começo. Se ela não me apoiar, eu não vou nem começar. Porque, assim, provavelmente, quando eu contasse para ela das dificuldades e tudo que estava envolvido, eu imaginava que ela não fosse me apoiar. Imaginava que ela fosse virar para mim, amor, como que você vai comprar um curso? A situação que a gente está, você vai ter que aprender esse tanto de língua. Ou seja, você vai ter que ter professores. Então, eu imaginava que ela já ia cortar o meu... furar meu balãozinho ali. Mas não. Gabriel, quando eu contei para ela, expliquei como era o concurso, ela me apoiou de cara. Aí, tá confirmado, então. Isso aqui é o que eu tenho que fazer. Então, aí eu percebi que eu precisava de um curso. Nos primeiros dias, do dia 11, que foi esse dia, até o dia 1º de fevereiro, eu basicamente fiquei investigando, procurando curso aqui, curso ali. Descobri também já que os principais cursos do mercado, especializados na carreira de diplomata, eram muito caros. Para você comprar um pacote completo, 15, 20 mil reais. Era muito caro. E completamente inviável para mim. E é nessa hora que o GRAN entra na minha vida. Eu te agradeço já publicamente por isso. Porque naquele momento, não sei se foi a primeira oferta de um curso para diplomacia que vocês fizeram. Eu não lembro se era o segundo, enfim. Parece que estava começando ali. Eu acho que tinha 1 ano o projeto. Eu lembro que eu assisti uma live do Jean Marcel Fernandes, que era o coordenador do projeto. Sim. E aí eu descobri que era um curso bem mais barato. Na época eu acho que era 800 alguma coisa. E ao assistir a live, eu ainda ganhei um desconto de 30%. Então eu paguei na época ali R$653 no curso. E graças àquele curso eu me tornei um candidato competitivo para a primeira fase do concurso, que são 3 fases, né? Me tornei um candidato competitivo ali, consegui, na minha primeira edição, que foi 2018, 2017, eu não fiz a prova porque, como você mencionou na introdução, na apresentação, é um concurso que envolve muitas fases, então as provas são nas capitais, então isso demanda muitos dias de hospedagem, alimentação, envolve também pagar a inscrição do concurso, que é cara, enfim. Então, no primeiro ano, minha esposa, amor, eu não consegui avançar no edital, então não dá para você fazer prova esse ano. Então, não fiz prova em 2017, mas em 2018 eu fiz, e graças ao GRAN já fui aprovado no meu primeiro TPS, né, que é a primeira fase do concurso, eu fui aprovado ali, já consegui a minha bolsa, aí já consegui pagar professores especializados para as línguas, para matérias específicas, enfim, aí minha vida teve um gás ali no concurso. Como é que você organizava a sua rotina
entre marido, recém-casado, servidor público ali, né? Que você continuou na Universidade Federal, e o estudo intenso para esse concurso. Como é que era um dia normal seu ali, mais ou menos? Todo o período que eu podia estudar, eu estudava. Como o meu trabalho, eu atuava como coordenador de ingresso de estudantes na universidade. Então, aí, nesse momento também aproveito para mandar um grande abraço lá para a Universidade Federal de Catalão. Estou com saudade deles, um grande abraço para todos lá, me ajudaram muito. Enfim, o meu trabalho ele tinha períodos de maior e menor demanda. Eu trabalhava com atendimento ao público, mas havia períodos que eu fazia relatórios sob demanda, atendia algumas pessoas, mas sempre havia algum período em que que não havia uma demanda específica para fazer. Então, geralmente, nesses momentos, alguém pode ler alguma notícia, entrar em alguma rede social, enfim. Eu não, estudava. Então, todo período que eu tinha, eu estudava. No trabalho, no meu almoço e na minha casa. Então, eu tentava estudar pelo menos 5 horas por dia, 4, 5 horas por dia, que é o que eu conseguia, né? E incluía também finais de semana e feriados. Você começou em 2017, fez a prova em 2018, né? Foi aprovado na primeira fase, mas a sua nomeação, como a gente colocou aqui, ela só veio agora em fevereiro de 2024, ou seja, a prova de 2023. Isso. Como que você aguentou, vamos dizer assim, todo esse período estudando para uma finalidade? Houve momentos ali que você pensou em desistir, você falou, nossa, talvez eu vou tentar um concurso um pouco mais fácil, eu vou tentar outra coisa. Ou não, você estava muito determinado, poderia passar o tempo que fosse, você ia continuar. E eu sei que também que tem um outro elemento aí, que teve a pandemia no meio, que ninguém estava pronto para aquilo. Infelizmente, você sofreu uma perda inestimável, que foi a perda de um irmão muito jovem, aos 33 anos de idade. Isso. Durante esse período. Então, queria que você contasse pra gente um pouco aí essa trajetória, essa saga aí de 7 anos e tudo que você passou. Foram períodos muito difíceis, demandantes, mas a força do propósito, do sonho que me motivou. O concurso que eu mencionei antes do Senado, por exemplo, o meu maior interesse, eu confesso, era financeiro, o valor do salário, mas não era o meu sonho. Eu sempre tentei aprender, me tornar fluente em inglês durante meus anos prévios, porque eu sabia que era importante, era uma ferramenta importante para mim. Mas eu não tinha motivação para fazer. Eu sabia que era importante, mas eu nunca chegava ao fim do aprendizado em inglês. Começava um curso, parava em algum momento. Mas, e isso para o inglês, para uma língua. Mas quando eu me reencontrei com o meu sonho, parece que não havia limite ali. Eu só queria estudar, entende? Então a mesma pessoa que não tinha motivação para terminar uma língua, estava lá estudando, além do inglês, o francês e o espanhol. Além do próprio português, para ter em nível bem elevado, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que me manteve motivado foi o sonho. Eu sabia que eu queria. Então, eu acho que é essa a diferença. A gente ouve muitos discursos e em alguns momentos, a gente ouve de muitas pessoas a importância da motivação, de ser motivado. Mas, até para você encontrar motivação, se você não canalizar aquilo para algo, que é o teu sonho, que é realmente o que você quer, é difícil você ter uma motivação por ela mesma. Tem que ter um objetivo. E o meu objetivo era me tornar diplomata. Então, foi por isso que eu consegui superar as minhas frustrações, porque é um concurso anual. Então, em 2018 eu não consegui passar no concurso. 2019, idem. 2020 não teve o concurso pela primeira vez desde 1946, devido à pandemia. O concurso foi adiado para 2021. E como você bem mencionou, além da pandemia, em dezembro de 2020 eu sofri uma perda que, enfim, ninguém está preparado para ela, que o meu irmão caçula, 33 anos, sofreu um infarto fulminante e faleceu. E eu confesso para você que nesse momento não havia o concurso mais para mim. Eu acredito que foi o único momento em toda a minha trajetória que eu cogitei desistir do concurso. Porque naquele momento ele perdeu o sentido para mim. E por que também ele perdeu o sentido para mim naquele momento? Porque eu decidi
estudar sem contar para ninguém. Por quê? E vai uma primeira reflexão para quem está ouvindo também. Pensar muito bem se é necessário contar para todo mundo que você estuda. Porque tem pessoas que estão ao nosso lado que realmente não torcem pela gente. Pode ser que nem gostem da gente, né? Pessoas que estão ao nosso redor, no nosso círculo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma rede de apoio é importante. A família, as pessoas que você ama, realmente é importante. Mas eu não fiz rede de apoio, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha... Enfim, eu não contei ninguém. Nem mesmo para os meus irmãos, nem mesmo para os meus pais. Minha trajetória foi bem solitária. E por que eu decidi isso? Para reduzir a pressão sobre mim. Eu já tinha 32 anos quando eu comecei a estudar para o concurso. Então eu já me sentia, de certa forma, velho, que é um erro. Se alguém também tem esse pensamento de que está velho para começar, na verdade a gente tem que tirar algumas das pressões que a gente coloca sobre nós mesmos. A idade é uma delas. Então eu me sentia velho, então o concurso era muito difícil. Então, para não ter ninguém que me desestimulasse de alguma maneira, mesmo tentando me ajudar, por exemplo, um pai e uma mãe, quando vê o filho sofrendo, poderia virar para mim e falar: não, filho, você é servidor, tenta outra coisa. Sabe, algo assim para tentar ajudar, mas que atrapalha, porque acaba te desestimulando. Então eu decidi não contar para ninguém. Nem para, de repente, algum amigo que eu achava que era amigo, algum conhecido torcer contra, ou me desestimular, ou ter, de repente, um comportamento que poderia me atrapalhar de alguma maneira, nem para me desestimular, por tentar me ajudar. Enfim, ninguém saber, eu estudar sem pressão. Porque sem pressão ninguém ia me cobrar um resultado, eu não ia ter que apresentar um resultado para ninguém, é só para mim mesmo. Era eu contra mim mesmo, enfim. Então a perda do meu irmão foi um momento difícil para mim, porque ele foi embora sem saber que eu estudava. E eu sempre fantasiei minha posse, eu ficava, nos momentos mais difíceis, eu ficava imaginando, eu contando para as pessoas, contando para os meus irmãos, para minha família. Quando meu irmão foi embora, muitas coisas que eu fantasiava, que eu imaginava, parece que elas tinham desaparecido ali da minha frente, sabe? E aqui cabe uma reflexão também. Por mais que fosse meu sonho, eu não deixei de passar momentos com meu irmão, de passar momentos com a minha família, porque há muitas pessoas que elas mergulham tão profundamente nos estudos para ter uma vida que eles imaginam que seria confortável, uma vida, enfim, próspera, que eles se esquecem de viver o hoje. E eu decidi não deixar de viver o hoje. Porque essa coisa de projetar a felicidade só depois que passa no concurso, ela é errada, porque depois que você passa, acontece o que está acontecendo comigo agora. O meu novo trabalho, ele está cada dia se transformando no meu novo normal. Daqui a pouco eu vou me acostumar com essa vida. Então, a ideia de você imaginar que vai ser feliz somente depois que passa é errada. Você tem que ser feliz hoje, porque senão você nem chega no momento de passar no concurso. Ou então, se você chegar, vai ser uma pessoa destruída emocionalmente, enfim, cheia de perdas pelo caminho, enfim. Então não é interessante você abdicar da sua vida pelo concurso. O que eu sugiro é colocar cada coisa na sua caixinha. Tem que estudar sim, mas também tem que, no final de semana, de repente, assistir um filme com a esposa, passear com um cachorro, se de repente tem um almoço com a mãe no domingo, ir nesse almoço, enfim, não deixar de viver, eu acho muito importante. Mas, naquele momento, o concurso perdeu um pouco de sentido para mim, confesso. Mas aí eu ressignifiquei o concurso. Eu decidi que eu ia continuar, até mesmo para honrar a memória do meu irmão. Então eu mergulhei nos estudos. Aí tive outros traumas em 2021, passei novamente, 2022 idem, mas 2023 foi diferente. E na minha vida se cumpriu um ciclo perfeito de 7 anos. Porque o resultado final, o resultado que mostrou que eu estava aprovado foi no dia 11 de janeiro de 2024. Se você bem recorda, foi no dia 11 de janeiro de 2017 que eu dei a notícia sobre a Bolsa. Então, se cumpriu ali um ciclo perfeito de 7 anos. E se você também se recorda, foi no dia 1º de fevereiro que eu comprei o curso do GRAN. E foi no dia 1º de fevereiro de 2024 que eu fui nomeado diplomata. Mais um ciclo perfeito de 7 anos. Que mostra realmente que Deus estava comigo nessa trajetória aí. Nessa jornada, qual foi o momento mais emocionante? Foi a posse? Foi quando você viu seu nome no Diário Oficial depois de todas as etapas? Com certeza. Porque por mais que eu acreditasse todo o tempo que eu fosse passar, que eu iria passar, mas era algo tão difícil que em muitos momentos para mim era intangível. Eu sempre fui uma pessoa otimista, mas parecia muito distante. Eu continuava caminhando, colocando meu tijolinho por tijolinho todos os dias, mas
Quando acontece é diferente. Então, o dia que eu vi realmente o meu nome lá e que eu estava virtualmente aprovado pelo meu desempenho ali, eu chorei muito. Minha esposa, foi de madrugada isso, minha esposa nem havia levantado ainda. Pelo meu choro, eu acordei e ela foi ver o que estava acontecendo. Enfim, foi um momento muito emocionante, muito emocionante. Teve outros também. Teve um momento também que foi emocionante, foi, por exemplo, eu ganhar minha primeira bolsa, que mostrava que eu realmente estava no caminho. Que meu primeiro objetivo, quando eu comecei a estudar, nem era passar no concurso, era ganhar a bolsa. Porque foi a bolsa que me abriu a possibilidade, que me remeteu ao meu sonho de infância. Então, quando eu ganhei aquela bolsa, que é o que me fez começar a estudar, realmente pode ser que dê. Então, esse foi um momento emocionante. A minha aprovação foi um momento muito emocionante. A posse foi um momento que eu vou guardar para o resto da minha vida, enfim. Então, são várias fichas que vão caindo também, né? Você mencionou que quando começou a estudar, tinha 32 anos e já se sentia com a idade talvez um pouco atrasada para esse tipo de projeto. Você tomou posse com 39 anos. Isso. Como é que é a composição aí da turma que entrou junto com você? Havia pessoas com mais idade? A média ficava mais ou menos como? Como é que era essa composição? A nossa turma é composta de 50 diplomados, cerca de 50 diplomados, 50 e poucos diplomados. O mais jovem tem 22 e o mais velho tem 41. A média de idade está ali na casa de 30 e poucos anos. E a diplomacia, o bonito dela é isso, que geralmente os diplomados se aposentam no compulsório ali mesmo. Ninguém quer aposentar antes. O pessoal quer estender até o máximo ali, porque é uma carreira muito interessante, né? Possibilidade de você participar da política externa, do desenvolvimento da política externa do seu país, de momentos ímpares. Eu tive a oportunidade agora de participar da organização do G20, da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. O Brasil está presidindo no momento. Tem a COP que vai acontecer agora no ano que vem. Então, por exemplo, passei com 39. Na pior das hipóteses, eu tenho aí 35 anos de carreira. Isso se não for estendido em muitos momentos a idade para aposentadoria, que é uma tendência. Então, você concorda comigo, 35 anos de carreira é um tempo bem satisfatório. Praticamente sua vida toda pela frente. Quase sua vida toda pela frente. Então, para que eu limitar um futuro promissor e bem rico por conta de um pensamento que, não, tem outros que passam antes, mas também tem outros que passam depois. E é igual eu disse há pouco, daqui a pouco vai ser meu novo normal, vai ser minha vida isso. Então, para alguém que passa antes, também vai ser um novo normal da pessoa. E assim, a gente não mensura, a gente não tem como ponderar experiências de vida. Não é porque alguém passou antes que isso é melhor do que passar depois. Porque tudo que eu acumulei de experiência nesse tempo, eu não posso jogar isso fora. Né? Os lugares por onde eu passei que me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje. Não tem como eu dizer que tudo isso seria descartável para eu ter passado antes. Eu passei quando tinha que passar. Meus colegas mais jovens que eu passaram quando tinha que passar também. Então, não tem muito isso de é melhor isso do que aquilo. Depende da vida que cada um tem. Então, não dá para eu dizer que o meu colega de 22 ele está numa condição mais favorável do que a minha. Porque, por exemplo, eu poderia nem ter conhecido a minha esposa se eu tivesse passado com 22. E eu tenho uma história muito linda com ela. Aproveito até para mandar um beijo para minha esposa Rívia, que com certeza vai assistir essa entrevista, e dizer que eu amo muito e que sem ela não estaria aqui. Mas voltando é isso. Eu acho que essas pressões que a gente coloca sobre nós mesmos, de idade, eu queria passar a ter meus 30, ter os 40. Tem pessoas de mais de 40, de repente, vendo essa entrevista, e eu digo a eles também que, enquanto nós estamos vivos, o sonho está vivo. E é o sonho que dá combustível para a nossa existência. Então, enquanto houver sonho, tem que haver ação. E quando houver ação e houver sonho, há conquistas. Qual conselho você daria para quem está caminhando nesta jornada de estudo para concurso?
pode até ser o concurso da diplomacia, mas outros concursos também, talvez já há algum tempo, fazendo provas sem passar, frustrações, às vezes pensando, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que esse contexto que o concurso permite é fora da minha realidade? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para ela ser imparável como você foi e é na sua jornada? Eu diria que é a força do propósito, Gabriel. Se a pessoa decidir que ela quer um concurso específico, ou mesmo que não seja específico, seja de repente o sonho de ser um servidor público. Então a pessoa tem que ver qual que é o sonho dela. Se o sonho for um grande concurso, desses que a gente julga concursos mais difíceis, mais de elite, enfim, ela tem que avaliar a situação dela, financeira, tempo de estudo, condições necessárias para aquilo, e ter coragem. Nesse momento eu lembro até de uma passagem que está em Josué, que diz que nós temos que não temer, tem que ter ânimo, tem que ir adiante. Tem uma passagem também de Grande Sertão Veredas, que fala, que é de um diplomata, né, do Guimarães Rosa, que diz que na vida a gente tem que ter coragem. Então, tem que ter coragem para tudo, para levantar da cama, para lutar pelos nossos sonhos, tudo é uma questão de coragem, de força, de foco, de fé. Então, se a pessoa decidir que ela quer ser servidora pública ou um órgão específico, ela tem que fazer uma análise, uma autoanálise, se é realmente aquilo que ela quer. Se for aquilo que ela quer, ela vai dar um jeito. Ela vai comprar um curso, o GRAN, que está aí oferecendo cursos para todo tipo de concurso público, cobrindo todas as áreas possíveis. Ela vai planejar uma rotina de estudos. Se ela não tiver condições financeiras para ficar por conta, porque tem pessoas que conseguem ficar por conta, tem outras que não conseguem. Então, aqueles que não conseguem ficar por conta, se dedicar integralmente, vão precisar trabalhar. E eu digo a vocês, eu trabalhei durante todos os meus anos de estudo, 40 horas semanais, e isso não me atrapalhou a alcançar meu sonho. Em muitos momentos eu digo até que quando eu estava trabalhando e estudando, eu tinha até mais foco. Porque quando a gente está em casa, a gente às vezes se dispersa muito fácil. Qualquer coisa quer levantar, ir ao banheiro, tomar água, enfim, ir passear no quintal, enfim, qualquer coisa a gente dispersa. Agora, quando você tem um tempo mais restrito, parece que a tua concentração ela é maior. Então, para mim, funcionava assim. Parece que eu tinha mais concentração quando eu estava trabalhando e estudando do que nos momentos em que eu tinha todo dia para estudar. Eu não tinha grandes ganhos de produtividade, não. Era muito similar. Então, é isso. Você vai conseguir condicionar o seu tempo de estudos ao tempo que você tem. Você vai conseguir organizar a sua vida de acordo com a sua rotina. E você vai colocar um tijolo por dia, como eu fiz, como outros fizeram. A primeira coisa é acreditar em nós mesmos. Se a gente não acreditar que a gente é capaz de passar no concurso, a gente não vai passar no concurso. Se você não acreditar que você pode enxergar o teu nome num diário oficial, você não vai passar no concurso. Então, primeiro, você acredita em você mesmo. A partir dessa crença, você toma os passos necessários para atingir aquele sonho. Aí compra um curso, se precisar trabalhar, trabalha, tem disciplina, porque o que eu disse antes de colocar tudo numa caixinha é ter disciplina, ter hora para estudo, hora para família, hora para o lazer, hora para cuidar do condicionamento físico, da saúde, tudo isso é importante. E viver, saber que a gente tem que viver hoje, colocando as nossas prioridades sempre diante da gente, sabendo respeitar o nosso corpo, sabendo respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que têm fé como eu, tendo uma intimidade espiritual com Deus muito forte, crendo, acreditando que você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele, enfim. E é isso. Acredito que é isso. Se todos fizerem assim, a sua parte, colocar o seu tijolinho dia após dia, num belo dia você vai acordar e seu nome vai estar no Diário Oficial. Técio, parabéns pela história. Muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui conosco hoje, pela confiança no GRAN, nessa jornada tão bonita que você trilhou e está trilhando. É um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, Gabriel. Muito obrigado novamente pela oportunidade e a toda a equipe do GRAN. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe o seu like, o seu comentário. Nós vamos ler todos os comentários.
Também pedimos que assine nosso canal, ative as notificações clicando aí no sininho no YouTube ou siga esse canal de podcasts no Spotify. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.